Conectadas, capítulo 12, Ayla. Eu não queria desistir tão fácil, mas chega um momento na vida em que é preciso aceitar a derrota antes que a frustração te consuma. Tem coisas que simplesmente não são para acontecer. Tipo eu descobrir uma herança que acabaria com todos os meus problemas financeiros. Ou minha mãe se tornar uma pessoa mais carismática. Ou eu encontrar um jeito de ir na Nevasca Expo, já que estava começando. Isso não significava que eu estava aceitando bem a derrota. Definitivamente não. Depois de muito espernear em casa, depois de brigar com a minha mãe, com meu pai, com Deus e o mundo, eu estava encolhida na cama aos prantos. Eu tinha implorado para minha mãe me ajudar, mas nada foi suficiente para fazê-la se apiedar e dar um jeito de me levar para São Paulo. E naquele exato momento, Léo estava indo para a capital com sua irmã e eu estava em casa, sozinha, desconsolada, arrasada. O mundo era mesmo muito injusto. Eu sabia que a Nevasca Expo não era a minha única chance de conhecer o Léo. Ele morava a pouco mais de 1 hora da minha cidade, mas eu não tinha nada para fazer em Sorocaba. Não era um lugar que meus pais visitavam por livre e espontânea vontade, e eu duvidava que eles reagiriam bem à ideia de me levar até lá para encontrar um cara que conheci na internet. Para os meus pais, enquanto a coisa toda fosse apenas virtual, estava tudo bem, contanto que eu não me metesse em problemas e colocasse um louco na minha cola, não era um problema conversar com essa galera da internet. Mas a Nevasca Expo não tinha só a ver com o Léo. Eu era apaixonada por feéricos, encantada por games e já tinha pensado muitas vezes em procurar uma carreira que me permitisse trabalhar com isso. Seria uma oportunidade incrível de estar em contato com aquele mundo. Mas minha mãe estava irresoluta e meu pai não tinha coragem de contrariá-la. Sem chance, Ayla. Foi o que ela disse no dia que saiu o resultado do concurso e eu entrei em pânico por não ter conseguido. Minha mãe estava com a cara amarrada e os olhos vidrados na televisão. Não temos como bancar um luxo desse, muito menos por causa de um garoto qualquer que você conheceu na internet. Ele não é um garoto qualquer, mãe. E não é só por causa dele. Minha mãe virou o rosto bruscamente em minha direção. É pelo que então? Mas ela não me deixou responder. Pelo amor de Deus, Ayla, você precisa encarar a realidade. Sua vida é essa aqui. Ela apontou para o chão. Não temos dinheiro para bancar sonhos impossíveis. Então chora, grita, bota para fora tudo que tiver aí dentro, mas o mundo não vai acabar porque você perdeu a chance de ver seu namorado e ir numa feira de jogos. O que minha mãe não entendia é que não era só uma feira de jogos. Era um evento incrível, falando de coisas que eu gostava. Era a chance de vivenciar um mundo completamente diferente do que eu estava acostumada. As coisas não eram tão simples quanto o quadro que ela pintava na sua cabeça, mas minha mãe tinha se tornado uma mulher muito amarga para conseguir enxergar isso. Eu estava tão focada no meu próprio sofrimento que mal registrei a campainha tocando. De repente, ao fundo, ouvi o som de chaves girando na fechadura e então a voz de Sayuri. Ayla! Ayla! Ela berrou, sua voz se aproximando do meu quarto a cada segundo. Eu consegui! Você vai ter que me pagar favores para o resto da vida! O que aconteceu? Perguntei quando ela entrou feito um furacão no meu quarto desorganizado. Então ela ergueu um pedaço de papel que escondia as costas. Um ingresso da Nevasca Expo. Dei um pulo da cama na mesma hora, o choro cessando sem cerimônia. Como você conseguiu isso, Sai? Meus olhos estavam arregalados enquanto eu tirava o ingresso da mão dela, quase como se quisesse comprovar que era mesmo real. Tenho meus contatos, respondeu com uma piscadela. Quando arquei a sobrancelha, minha tia acenou a mão num gesto de descaso.
Tenho um amigo que trabalha na rádio patrocinadora do evento e ele tinha ingressos cortesia. Ela abriu um amplo sorriso. Vai se arrumar, a gente tá atrasada. Mas... Minha mente parecia ter entrado em curto-circuito. Onde eu vou ficar? O que vou comer? Ayla, respira fundo. Agora repassa o nosso plano B. Conforme eu respirava, minha mente começou a clarear. Eu precisava ligar para Naomi. Ela era minha prima de consideração, enteada do meu pai por parte de pai, e mudara para São Paulo no início do ano para cursar a faculdade. Quando o resultado do concurso saiu e eu decidi dar um jeito de ir, tinha ligado para Naomi e explicado a situação toda. Minha prima me convidou na mesma hora. Ela morava com 2 amigas, mas as meninas eram super tranquilas e estariam viajando no feriado em que aconteceria o evento. Tinha ficado de confirmar para ela se iria mesmo, mas a decepção com a recusa dos meus pais em me ajudar me fez esquecer de avisá-la. Precisava saber se o convite ainda estava de pé, mesmo tão em cima da hora. Além disso, eu tinha uma pequena reserva de dinheiro acumulada com os trocados que meus pais me davam para o lanche e outras coisinhas. Aquilo teria que servir para eu me alimentar durante os próximos 3 dias. E como vou chegar em São Paulo? Perguntei de repente, trincando os dentes, porque não tinha pensado nessa parte. Eu te levo, Sayuri disse na mesma hora. Aproveito para dar uma passeada. E na volta? Também. Abri um sorriso enorme, voltando a ficar empolgada, agora que tudo parecia mesmo real. Eu ia para a Nevasca Expo. Eu ia conhecer o Léo. Você é um anjo, Sai. Juntei a palma das mãos em agradecimento e então pulei em seu pescoço. Fico te devendo uma vida inteira de favores mesmo. Acho bom você deixar isso bem anotadinho, porque vou cobrar. Ela brincou com um sorriso no rosto, retribuindo o abraço. O que está acontecendo aqui? A voz de minha mãe nos interrompeu e me soltei do abraço com Sayuri. Dona Inês estava na porta do quarto com o senho franzido. A preocupação voltou a me dominar. Todas as barreiras que minha mãe tinha colocado agora não existiam mais, mas eu suspeitava que ela ainda tentaria implicar com alguma coisa em relação àquela viagem. Era quase como se ela sentisse prazer em reclamar. Sai se adiantou. Consegui o ingresso para a feira que a Ayla queria tanto ir. Não é o máximo? Estou indo levar ela daqui a pouco. Você não se importa, não é, Inês? Ela olhou para a cunhada com uma expressão doce, mas a minha mãe não se deixou abalar. Claro que me importo. Podia ver o rosto dela ficando vermelho de raiva, especialmente por ser a Sayuri quem estava trazendo aquela novidade. Esqueceu que tem que pedir permissão para levar a minha filha para outra cidade? Você acha que a Ayla é que nem você, uma rebeldezinha que pode ir aonde bem entende sem falar com a mãe? Sayuri arqueou a sobrancelha, nem um pouco ultrajada com a ofensa. Ela já estava mais do que acostumada com os ataques da minha mãe e normalmente teria apenas ignorado. Mas dessa vez era como se tivesse se transformado em uma leoa protegendo a prole. Sai se colocou na minha frente, seus olhos brilhando de determinação. Nós resolvemos todos os empecilhos que impediam sua filha de curtir um evento super importante para ela. Qual desculpa você vai dar agora para não deixar que a menina vá? Aliás, até quando você vai continuar descontando nela toda a sua raiva e frustração? Perguntou de repente, e eu senti minha mãe hesitar por um instante, como se tivesse levado uma bofetada com a simples menção daquele assunto. Se o problema é comigo, é melhor você deixar a Ayla fora disso. É muita prepotência sua achar que tudo gira ao seu redor, Sayuri. Minha mãe olhou para ela com puro desprezo. Você não passa de uma menina mimada e mal educada que fica defendendo seu irmão das merdas que ele fez. Não foi assim que eu criei a Ayla, e não vai ser agora que minha forma de educar a minha filha vai mudar.
Se eu disser que ela não vai, ela não vai. E por que você não deixaria a sua filha aproveitar algo que claramente a deixa feliz? Esse negócio de jogos não faz ninguém feliz, só deixa as pessoas alienadas e viciadas. Desde que começou a jogar esse joguinho, a Ayla tá cada vez mais rebelde, mais reclusa, indo de mal a pior na escola. E você só alimenta esse comportamento. Ah, Inês, eu acho que nós duas sabemos que o comportamento da Ayla não tem nada a ver com esse jogo. Dava para ver que a Sayuri começava a perder a paciência. Eu precisava interferir, por isso segurei minha tia pelo braço e dei um passo à frente. Respirei fundo antes de tomar coragem para falar. Mãe, a Sayuri tem razão. Meu comportamento não tem nada a ver com o jogo, mas com o que acontece nessa casa. 2 pares de olhos me encararam surpresos. O quê? Minha mãe exclamou chocada com meu desabafo. É isso mesmo que você ouviu. Insisti tentando soar mais firmeza do que eu me sentia. Na verdade, parecia que eu ia vomitar. Se fiquei mais reclusa, mais rebelde e vou de mal a pior na escola, é porque não aguento mais essa guerra fria entre você e o papai. Ela ficou em silêncio sem saber o que dizer e aquilo me deu gás para continuar. O único momento do dia que me sinto bem é quando estou jogando. Odeio aquela escola em que você me colocou. Odeio que a gente não tenha dinheiro para nada por causa da fortuna desnecessária que vocês gastaram lá. Odeio que você me proíba de fazer todas as coisas que eu gosto porque preciso carregar nas costas o peso de conseguir uma vida melhor da que você e o papai tiveram. A raiva foi crescendo desesperadora, à medida que tudo que eu vinha reprimindo nos últimos tempos era colocado para fora. Eu estava quase ofegante, sentindo o turbilhão de sentimentos dentro de mim. Eu não sou robô, tenho sentimentos, mas você nunca pensa neles. Eu vejo essa família se destruindo e ninguém liga para como eu me sinto no meio desse furacão. Bem, adivinha só, a Sayuri pensa, e ela fez de tudo para que eu conseguisse essa coisinha, sacudiu o ingresso na direção dela, que ia me deixar mais feliz do que estive nos últimos tempos. Então você pode até tentar me impedir, mas eu vou dessa feira, custe o que custar. Quando terminei, dei as costas para as duas e comecei a arrumar a mala. Podia sentir o olhar perplexo da minha mãe atrás de mim, mas o ignorei. O único barulho do quarto era o que fazia remexendo o armário para pensar nas melhores roupas que tinha. Sabia que se tivesse mais tempo, estaria com os nervos em frangalhos, pensando nas combinações ideais para passar esses dias com o Léo. Mas agora eu estava atrasada, desesperada e irritada. Então não pensei muito a respeito das peças que coloquei na mala de rodinhas. Onde você vai ficar? Minha mãe perguntou baixinho, quebrando o silêncio depois de um tempo. Eu me virei para ela surpresa. Ela estava com um olhar fixo no chão e uma expressão indecifrável no rosto. Na casa da Naomi. Você já falou com ela? Tinha falado antes. Preciso conferir se o convite ainda está de pé. Finalmente, minha mãe ergueu o olhar, os olhos castanho claros e intensos. Tá bom, então liga para ela. Ela fez uma pausa respirando fundo. E me passe todas as informações que preciso saber. Eu quero você indo direto da feira para a casa da sua prima, sem desvios, sem saídas com desconhecidos, sem passeios com seu namoradinho. Quero todas as informações dele, nome, foto, número, tudo. E me mantenha atualizada, todo dia. Se você não der notícias, vou atrás de você e você vai ficar de castigo para o resto da vida. Ao final do sermão, minha mãe se virou e saiu do quarto pisando firme. Sayuri e eu nos entreolhamos e então abrimos um largo sorriso. Acho que foi melhor do que a gente esperava, não? Sayuri perguntou, soltando um gritinho de empolgação. Parecia que eu tinha acabado de tirar um peso gigantesco das costas. A sensação era boa até demais. 2 de junho, 19h46. Ayla Storm. Mano do céu, você viu o post da nevasca?
19:50 SMB Dolder. Acabei de ver, não tô acreditando. Preciso ir nessa feira. 19:52 Ayla Storm. Eu também, meu Deus. Imagina a gente poder se conhecer? Seria incrível demais. Ai, caramba, meus pais nunca vão deixar. 19:53 SMB Dolder. Ai, queria tanto te conhecer. Vou falar com meus pais. Já volto. Ayla Storm. Eu também, até. 20:23 Ayla Storm. Não vou. Carinha triste. Não temos dinheiro. Tô arrasada. 20:40 SMB Dolder. Eu também. Quero morrer. Carinha triste. 20:42 Ayla Storm. Vamos jogar para afogar as mágoas? 20:43 SMB Dolder. Por favor.